Se os dois se amam e os dois querem ficar junto e a relação não é abusiva, sim, dá para consertar. Oi, eu sou Graciele Foster e hoje eu vou mostrar para você nesse vídeo, aliás, eu não vou mostrar, eu vou te ajudar a como restaurar limites e respeito depois de uma briga. Vamos lá. Se os dois se amam, se os dois querem ficar junto e tem vários conflitos, vocês brigam muito, porque relacionamento é assim. Eles vai desgastando ao tempo, claro, porque são duas pessoas diferentes, com personalidade diferente, pensamento diferente. Porém, há amor entre eles e há respeito também. Por mais que esse respeito e os limites vão ultrapassando ao longo do tempo, ainda assim há um limite. Porque quando não há limite, não é um relacionamento normal. É um relacionamento, já passa a ser abusivo, tá? Então, nós estamos falando aqui de relacionamentos normais, não relacionamento abusivo, tá? Então vamos lá. Você tem que entender que casais brigam, casais têm seus conflitos. O problema não é brigar e ter conflito. O problema é quando um fica jogando a culpa no outro e ninguém assume o erro. Ou às vezes pede desculpa, mas está continuando fazendo a mesma coisa. Não faz nada para mudar. E eu vou te falar aqui alguns passos para você reverter isso e mudar isso, mas só vai funcionar se de fato vocês quiserem ficar junto e os dois junto quererem isso, porque não adianta só uma pessoa querer e a outra não. O primeiro passo é você assumir o seu erro sem nada demais. Nada demais. Acabou, não tem mais. Como assim, Grazi? Sem nada demais? O que tem o mais? Calma que eu vou te explicar. É como a pessoa fala assim, você errou com ele. Aí você fala assim, eu errei em gritar com você, mas a culpa foi sua porque provocou. Se tivesse ficado calado, tá vendo? Sempre jogando a culpa no outro. Essa é a forma errada. Tudo tem um mais. Agora a forma certa seria assim: eu errei quando gritei com você. Eu não tinha esse direito. Isso não tem desculpa. Eu me arrependo. Tá vendo a diferença? Você automaticamente se refere a você. É você. Quando você se refere a outra pessoa, é um ataque, é como se você estivesse atacando a pessoa. Então, sempre quando você for usar uma frase nesse sentido, você sempre coloca eu e eu. Nunca assim, você, é você. Então, existe uma diferença. Quem errou tem que assumir a responsabilidade total. Só assim a outra pessoa vai se ver vista. Passo 2. Defina um novo acordo. Sim, exatamente isso que você ouviu. Um novo acordo. Como, por exemplo, senta os dois com calma, conversa e vocês precisam criar novas regras e essas regras precisam ser cumpridas. Exemplos de conversa para esse caso. Olha, nós dois erramos, isso não pode mais acontecer, eu não quero viver assim. E para a gente poder continuar junto, algumas coisas têm que mudar. E daí vocês vão criar umas novas regras que se adequem a cada casal, tá? Vou citar algumas aqui como exemplo, mas não significa que a sua tem que ser exatamente assim. Você vai se adequar conforme a sua necessidade. Por exemplo, nunca mais vamos nos xingar, falar palavras de baixo calão um ao outro, palavras que ofendam e machucam um ao outro. Tá? Esse é um acordo, uma primeira regra, tem que ser cumprida. Se um dos dois perder a cabeça, vocês param a briga na hora e retoma depois que tiver mais calmo, para assim a conversa fluir com respeito. 3. Não vamos mais mentir um pro outro.
Só assim, gente, os limites vão ser criados. Agora, no passo 3, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Desculpa é palavra, mudança é ação. Então, sem mudança, que é a ação, não tem como, que aí vai ficar só na palavra. Se você quer mudar, pede desculpa, pede perdão e não tem a ação da mudança, então não resolve, nem começa, nem tenta, tá? Tem que seguir o passo a passo direitinho para que as coisas dêem certo. Depois não adianta vir aqui no vídeo, no comentário e falar assim: "Ah, eu fiz e não deu certo". Não, porque vai dar certo sim. Se você de fato quer resgatar o seu relacionamento, então faça o passo a passo direitinho e respeite o limite do outro. Logo à frente eu vou te mostrar como que você vai fazer, tá? Vamos continuar o passo 3. Se ele errou na hora da briga, da confusão, gritando, então da próxima vez ele tem que se controlar. E se você errou se intrometendo, então você tem que parar com isso também. Porque, gente, o respeito só vai voltar quando a pessoa provar que consegue se controlar. Não é de um dia para o outro que vocês vão voltar às boas, que um vai confiar no outro, não. E uma dica de ouro aqui para vocês. Quando um ou outro fizer algo que incomodar, né, ou ambos, ou ele ou ela, fizer algo que incomode, tem que falar na hora: ei, você está passando do limite, menos, se controla, mas se impondo, não atacando e nem sendo arrogante, tá? Tem que se impor com firmeza. Aí você lembra dele: olha, o nosso acordo, como que nós combinamos. E quem errou aí, né, que tá passando dos limites, tem que parar na hora. Entendeu? Quando ela falar do acordo, tem que acordar mesmo e parar na hora, tá? Passo 4, reconstruir a confiança. Eu falo que esse é um passo dos mais complicados e difícil um pouco. Por quê? Porque a confiança, ela não vai ser estabelecida da noite pro dia. Quem errou tem que ter paciência, porque a outra pessoa que foi afetada pelo erro vai ficar desconfiada o tempo todo, entende? Então, assim, vai chegar algum momento que às vezes ela pode até: ah, não te falei que você não ia mudar, você não muda. Por quê, gente? Vamos combinar que isso aqui não é só para os homens, não. Vamos combinar que tem umas mulheres que é bem pirracenta, né? Normal. E tem alguns homens também que é bem pirracento. Tem algumas mulheres que é bem braba, mas você agora tem que ser sábia. Traz a sabedoria para você. A mulher sábia edifica casa, a tola derruba. Pensa nisso. Então, nesse momento, você tem que pensar: não, se eu quero estabelecer, reconstruir o meu relacionamento, então eu tenho que ter sabedoria agora. Deixar a minha ignorância, deixar a minha arrogância, deixar o meu orgulho de lado, né? E saber reconhecer e ter paciência também. Porque ele vai errar, mas você tem que ver se ele tá se esforçando de fato a mudança. Tipo, errou, mas nossa, amor, desculpa, eu errei, da próxima eu vou, entende? Então, se você consegue ver isso. E outra coisa, gente, quem ficou machucado tem que dar chance pro outro mostrar que tá mudando, porque senão, como é que você vai saber se ele vai mudar se você não dá um voto de confiança, mesmo que desconfiando? Passo 5, o mais importante que eu acho, que é a liberação do perdão, tá? Porque se você quer reconstruir o seu relacionamento, deixar o passado para trás, você tem que esquecer o passado. Se de fato você perdoou ele e você quer reconstruir essa confiança, esse relacionamento gostoso, você não pode ficar jogando as coisas na cara dele. Esquece o passado, não tem essa de ficar jogando o passado na cara da pessoa, porque vamos combinar que nós mulheres, meu amor, tem hora que nem nós nos suportamos, né? Adoramos fazer isso. Então, assim, o que vocês têm que fazer?
Não jogue na cara o passado, nem ele dela e nem ela dele. Se vocês de fato estão querendo ficar juntos, então tem que perdoar. Perdoar, gente, não quer dizer que você vai esquecer, mas perdoou, aquilo não te afeta mais, é passado. Você vai analisar de agora para frente o comportamento dele e dela de agora para frente, tá? O que passou, passou. Quem vive de passado é museu, esquece. Agora, se ele te pede desculpa e muda, então dá para salvar o seu relacionamento. Agora, se ele ou ela pede desculpa e não muda, você vê que continua a mesma coisa, aí, meu amor, é hora de você levantar da mesa e dar licença, porque aí não tem como, porque aí já não é crise, é abuso. E nós estamos falando aqui de relacionamento normais, não relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo você tem que cortar pela raiz e dar o fora e buscar o que é melhor para você. Entenderam bem? Agora nós vamos recapitular tudo, tá? Eu anotei tudinho que vamos recapitular. Não sei se vai dar para ver, mas eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Presta atenção. Admitir o erro sem culpar o outro, tá? Primeiro passo. Passo 2. Criar novas regras, limites claros do que é aceitável ou não, tá? Não tem acordo. Passo 3. Mudar a ação, não é só falar, tem que fazer. Passo 4. Respeitar o tempo da confiança, voltar. Passo 5. Perdoar de verdade e não usar o passado como arma para afetar o outro. E é isso, meus amores. Espero que dê muito certo. Desejo toda a felicidade do mundo para vocês, casais. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que o vídeo é bom e entregue para mais pessoas. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, conte alguma coisa sobre vocês, o que vocês gostou. E se caso vocês colocarem em prática alguma coisa e tiver resultado, vem aqui nos comentários e comente aí para nós, tá? Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.